Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula super especial e com participantes especiais também, né? Eu não tenho bichinhos de estimação, mas vou usar os meus de pelúcia, tá bom? Então, nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre um grupo especial de animais. Nós já estudamos que os seres vivos são agrupados em 5 reinos: o Monera, o Protista, o Fungi, o Plante e o Animal. Nós vamos estudar cada um desses reinos com mais detalhes, começando pelo reino animal. Os animais, eles são divididos em 2 grupos, os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados são aqueles que na fase embrionária possuem uma estrutura chamada notocorda. Essa notocorda, quando eles são embriões, fica na parte dorsal, né, ou das costas do embrião. E conforme o embrião vai se desenvolvendo, essa notocorda vai se transformar na coluna vertebral. Então, são os vertebrados. E os invertebrados não têm essa estrutura. Os vertebrados, eles podem ser divididos em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. E nós vamos começar estudando o grupo dos mamíferos. Os mamíferos, eles podem ser encontrados na grande maioria dos ambientes. Eles podem ser aquáticos, terrestres e até ser encontrados voando nos ares. Vamos estudar um pouquinho mais, vamos conhecer um pouquinho mais as características desse grupo? Então vamos comigo. As principais características dos mamíferos. Os mamíferos possuem glândulas mamárias, que são responsáveis pela produção do leite. Esse leite vai servir de alimento para os filhotes. Os machos possuem glândulas mamárias, mas eles não produzem leite porque as fêmeas é que possuem os hormônios responsáveis pela produção desse leite. Esse leite, ele vai servir de alimento para os filhotes porque ele contém todos os nutrientes, gordura, proteínas, vitaminas que o filhote necessita. Então, por um certo período, ele vai se alimentar apenas desse leite materno. Os mamíferos também possuem pelos, que servem para proteção ou para o isolamento térmico. Alguns mamíferos possuem pelos longos, outros possuem pelos curtos e existem aqueles mamíferos também que quase não possuem pelos, apenas um bigode ou alguns pelos perto do focinho, perto da boca. Mas mesmo esses animais que não possuem tantos pelos ou que não possuem pelos, possuem uma camada de gordura que faz essa função do isolamento térmico também, da manutenção da temperatura desses animais. Esses animais são endotérmicos ou homeotérmicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles produzem internamente o seu próprio calor, por isso endotérmicos. Endo significa interno, né? Então eles produzem o seu calor internamente e mantêm essa temperatura constante, independente das variações de temperatura do ambiente externo. Então, se no ambiente externo está menos de 0 grau, o seu corpo se mantém com a temperatura constante de 36 a 37 graus Celsius, tá? Então, a sua temperatura corporal, ela não vai variar conforme a variação da temperatura do ambiente. Ela vai se manter sempre constante. Os mamíferos também, em sua grande maioria, são vivíparos, ou seja, os seus filhotes são gerados dentro do corpo da mãe. Todo o seu período ou uma parte desse período de gestação, né? Mas nós iremos trabalhar alguns grupos que têm uma forma de desenvolvimento dos embriões um pouquinho diferente na próxima aula, ok? Também esses animais são quadrúpedes, ou seja, possuem 4 patas,
somente com exceção dos mamíferos aquáticos, que possuem ali as suas nadadeiras, né? Mas os terrestres, principalmente, eles possuem 4 patas, 4 membros, né? 2 superiores e 2 inferiores, tá? Nem sempre as 4 patas vão servir para a sua locomoção, mas eles possuem, cada um desses membros aí tem a sua função específica, né? No caso dos morcegos, nós temos ali os membros superiores transformados em asas para a sua locomoção, para o seu voo, né? E aqui o canguru também utiliza as suas patas traseiras para saltar, mas as patas dianteiras ali, as superiores, elas servem também para sua alimentação. Estruturas funcionais, como por exemplo, a cauda. A cauda ou rabo, ele serve para manter o equilíbrio do animal, principalmente aqueles que possuem uma velocidade muito grande quando estão correndo, quando estão atrás da sua presa. Elas utilizam a sua cauda para manter o equilíbrio na hora da corrida. Às vezes também essa cauda pode servir como uma quinta mão, né? Também para sentir a forma dos alimentos. Então, alguns macacos utilizam essa cauda para enrolá-la nos galhos das árvores e poder se manter ali nos galhos, ou também sentir a forma dos alimentos que vai comer. Também a cauda pode ser utilizada para espantar insetos indesejados, que ficam incomodando ali, né? Ou então também para a locomoção, como por exemplo no caso dos mamíferos aquáticos, que utilizam ali a sua cauda para se impulsionar na água, né? Para sua natação. Outra estrutura que também é uma estrutura muito funcional para os mamíferos são as narinas, porque além de ser a entrada de ar para a respiração deles, também nessas narinas existem muitas células sensoriais, em muitas espécies, inclusive, muito mais numerosas do que nos seres humanos, né? Por exemplo, nos cachorros, né, que possuem aquele focinho que fica bem úmido, né, justamente para ajudar a sentir o cheiro das coisas, né, dos alimentos também, por exemplo, né. Muitos mamíferos utilizam esse faro, né, esse cheiro aí para poder encontrar as suas presas. E existem aí muitos formatos diferentes, né, de narinas, né? Inclusive até nos animais aquáticos, a narina são aqueles espiráculos que ficam no dorso do animal, por onde ele vai expelir, né, aquele ar com bastante água, né? Vai retirar ali aquele excesso de água, tá? Estrutura funcional também para os mamíferos são os olhos, porque muitos deles têm uma ótima visão noturna, principalmente aqueles mamíferos que têm uma vida noturna, que vão atrás dos seus alimentos, das suas presas à noite, né? Nós temos uma estrutura chamada pupila, que na verdade não é uma estrutura, é uma abertura que fica bem no centro do olho, né? É uma abertura ali da íris, que é aquela estrutura que dá coloração ao olho do animal. Essa pupila, ela vai se dilatar, ela vai abrir mais conforme for mais escuro, estiver menos luminosidade, e conforme a luminosidade vai aumentando, ela vai se contraindo, ela vai diminuindo de tamanho, né, para controlar essa entrada de luz dentro do olho para a formação das imagens. E uma outra estrutura também que é muito importante para esses animais são as orelhas externas, porque elas permitem a captação das ondas sonoras, tanto no ar quanto para os animais aquáticos captarem os sons dentro da água. Tá? Por mais que esses animais aquáticos não tenham uma orelha externa, mas eles conseguem também captar esses sons dentro da água. E uma boa audição muitas vezes vai compensar uma visão ruim,
como por exemplo do morcego. O morcego ele não tem uma boa visão, mas ele consegue se orientar durante o seu voo emitindo sons, e esses sons batem nos objetos e voltam para ele e são captados por essas orelhas, pelos seus ouvidos. Então, essa boa audição aí pode ser que muitas vezes esteja compensando uma visão ruim. E existem animais aí com diversos tamanhos de orelha também, né? Desde das orelhas pequenininhas até aqueles animais que não possuem uma orelha externa, como eu falei, dos mamíferos aquáticos, até aqueles que possuem orelhas enormes, né? Que têm uma audição muito boa. Inclusive aqueles animais que são muito predados conseguem escutar também muito bem para poder fugir dos seus predadores, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre mamíferos, que vocês tenham entendido essas características principais que são compartilhadas pela maioria dos indivíduos desse grupo. E vamos ficando por aqui. Tchau para vocês. Tchau!